Bom dia, meu nome é Eduarda Machado dos Santos e eu vou falar um pouco sobre as características sensoriais do peixe. O peixe fresco, então, para consumo humano, é um produto obtido de espécies saudáveis e de qualidade adequada. Ele é lavado e conservado por resfriamento. Esse peixe fresco deve apresentar algumas características. Por exemplo, na aparência dele, ele deve apresentar frescor e não deve ter nenhuma evidência de decomposição. Manchas, hematomas, incisões ou rupturas das superfícies não podem existir também. A coloração deve ser normal para a espécie, a pele deve ser úmida, tensa e bem aderida. Já as escamas, elas devem ser unidas e fortemente aderidas à pele. Devem ser translúcidas e com brilho metálico, não pode ser viscosa. Algumas espécies apresentam mucosidade. Se apresentar, ela deve ser aquosa e transparente. Os olhos devem ocupar a cavidade orbitária e ser brilhantes e salientes. Já o opérculo ele deve ser rígido e oferecer resistência à sua abertura. A face interna deve ser nacarada, os vasos sanguíneos devem estar cheios e fixos. As brânquias devem ser de cor rosa ao vermelho intenso. Devem ser úmidas e brilhantes. Pode ter ausência ou discreta presença de muco. Já o abdômen ele deve ser tenso, sem diferença externa com a linha ventral. Quando houver sua evisceração, o peritônio deverá apresentar-se muito bem aderido às paredes. As vísceras devem ser bem diferenciadas, brilhantes e sem dano aparente. Os músculos devem ser aderidos aos ossos fortemente e de elasticidade marcante. O odor, sabor e cor devem ser característicos da espécie que se trata. Uma prova que se pode fazer é a prova de cacção, que é o cozimento desse peixe. Ele deverá manter as características próprias da espécie, não deve apresentar nenhum sabor ou cheiro estranho e desagradável. Para que esse peixe chegue fresco nas nossas casas, o acondicionamento deve ser correto. Deve ser armazenado em adequadas condições higiênico-sanitárias e não deve transmitir nenhuma substância que altere as características do peixe. Deve ter gelo suficiente para segurar a temperatura próxima ao ponto de fusão do gelo na parte mais interna do músculo, para evitar então a alteração de qualquer característica própria do peixe.